Queridos, e aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tranquilos? Bom demais a conta, hein? Galera, sexto ano mais Topsons do Goiás, vamos lá? Aulinha de geografia para vocês de hoje, nós vamos falar sobre a representação gráfica do relevo. Meus queridos, esse assunto é top demais, fera do Goiás. No entanto, antes de falar sobre a representação gráfica do relevo, eu preciso que vocês primeiro entendam o que é o relevo. E nós entendemos por relevo a forma da superfície terrestre, o contorno da crosta terrestre. Então se liga, como vocês sabem, e podem até ver aqui nessa imagem, a Terra não é toda plana, e não estou falando nem de terraplanismo, hein? A Terra não é toda plana, nós temos alterações no nosso relevo, altitudes diferentes, né? Como vocês podem ver nessa imagem, nós temos aqui dois relevos de maior altitude e um relevo de menor altitude aqui embaixo, né? Então, essas alterações na altitude, na altura do nosso relevo, é a forma do nosso relevo, é a forma da superfície terrestre. Então, nós vamos entender por relevo a forma da superfície terrestre, beleza? E nós já sabemos que o relevo não é homogêneo, ele tem alterações. É muito simples vocês perceberem essas alterações do relevo quando vocês estão deslocando do ponto A para o ponto B no seu dia a dia, né? Quando você sai da sua casa, vai na padaria, você passa por subidas, passa por descidas, passa por lugares mais planos, e isso só ocorre porque o nosso relevo ele não é uniforme, mas ele tem aí diferentes altitudes. Certo ou não certo? Certo demais a conta. Meus queridos, entendendo então os tipos de relevo, eu preciso que vocês entendam que nós vamos ter os relevos continentais e os relevos oceânicos. Então a superfície terrestre é dividida em uma parte continental, que é onde eu e vocês estamos agora relaxados, e a parte oceânica, que é coberta pelo oceano. Tranquilo? Nesse sentido, as formas de relevo dessas duas partes, elas vão sofrer alterações. As principais formas, os principais tipos de relevo continentais são as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões, beleza? Então esses são os principais tipos de relevos da plataforma continental. Tranquilo? Professor, mas não tem outros? Tem as serras, tem os vales, tem as cordilheiras, mas um assunto para um outro momento. Saibam que esses são os principais. Tranquilão, tranquilão? Bom demais da conta. No ponto de vista oceânico, os principais tipos de relevo oceânicos são a plataforma continental, né? O talude continental, a planície abissal, as montanhas submarinas, né? E as cadeias meso-oceânicas, além das fossas oceânicas. Essa plataforma continental, meus queridos, é aquela parte mais rasinha. Quando a gente vai na praia, a água fica aqui molhando o nosso pé, a água vai aqui até a altura dos nossos ombros. Essa parte é o que nós chamamos de plataforma continental, que é a parte mais rasa dos oceanos, né? A parte mais rasa do mar, que é onde tem as praias, que a gente toma um banho de mar e tal, e essas coisas. O talude continental é essa grande parede que vai marcar a transição da plataforma oceânica para as planícies abissais. A planície abissal é a parte mais plana do relevo oceânico, e ela recebe o nome de planície abissal porque ela é o abismo, justamente. Abissal vem de abismo, então é uma parte extremamente profunda que geralmente tem mais de 4.000 metros de profundidade. Logo, convertendo, né, que agora vocês estão fera na conversão, nós estamos falando de 4 quilômetros de profundidade, que é muita coisa, muita coisa, né? Meus brothers, além disso, nós temos também a região onde nós encontramos as montanhas submarinas e temos também as cadeias meso-oceânicas. As cadeias meso-oceânicas são cadeias de montanhas que se formam no meio do oceano, e por isso se chamam cadeias meso-oceânicas. Meso vem de meio e oceânicas vem de oceano. Além disso, nós temos as fossas oceânicas, e a fossa oceânica é justamente aonde o meu relevo vai morrendo, o meu relevo vai deixando de existir. As fossas, como acontece nas nossas casas, tem as fossas sépticas, enfim,
é justamente o lugar onde o relevo vai sendo jogado, né? Ok? Queridas, então essas são as formas de relevo, né? Tanto da plataforma continental quanto da plataforma oceânica, os relevos do continente e do oceano, né? E nós precisamos entender que esses relevos podem ser representados de forma gráfica. Então existem mapas, existem outras possibilidades além dos mapas, né, como gráficos, para representar o relevo. E é sobre isso que nós vamos falar ao longo dessa unidade. Mas a nossa linha de hoje fica por aqui e nós vamos dar continuidade nas nossas próximas videoaulas. Meus queridos, em tempos de coronavírus, nós precisamos aquecer a nossa solidariedade, né? E eu acho que a melhor forma de ser solidário nesse isolamento social é mandar aquela mensagem marota para o seu colega, perguntar se está tudo bem, trocar aquela ideia massa e dedicar um pouquinho do nosso tempo para ouvir os nossos colegas, as pessoas as quais nós amamos. Então sejam solidários e grande abraço. Fui!